Irmãos, Atos capítulo 13. Atos 13, vamos ler a partir do verso 1. Atos de número 13. Um texto precioso demais, irmãos, que a gente lê e talvez não tenha ideia do que o Espírito Santo estava querendo mostrar para a igreja, para aqueles irmãos naquela época e para a igreja do Senhor Jesus de todas as épocas. Atos 13, apenas esses 3 versos aí, que nos diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. E quem eram esses profetas e mestres? Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Curva sua cabeça e peço para que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração, aos nossos corações aqui nesta noite, para a glória de Deus. Senhor, nós estamos felizes demais. Primeiro, porque podemos nos reunir nesse dia para te louvar, para te bendizer. Segundo, porque temos a tua palavra. Oh, meu Deus, muito obrigado por esta palavra. Obrigado por tê-la na nossa própria língua. Obrigado pela capacidade que o Senhor nos deu de poder conhecê-la, compreendê-la a cada dia. Te agradecemos e te pedimos que o Espírito Santo do Senhor esteja falando aos nossos corações nesta noite. Te suplicamos por graça, por misericórdia, no nome de Jesus, porque queremos tão somente que Jesus seja glorificado nas nossas vidas. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, qual seria o perfil de uma igreja que Deus usa? Como que se caracteriza a igreja de Deus, que é instrumento de Deus na vida de uma sociedade? Como que nós descreveríamos a igreja, a sua composição, de quem que ela é composta, quais são as pessoas que fazem parte dela? Será que tem algum problema de nós, de repente, afirmarmos que igrejas de classe AA é de todo errado? Será que é de todo errado nós afirmarmos que igrejas caracterizadas por pessoas oriundas da classe baixa da sociedade é de todo errado? Recentemente, em Nova York, um edifício de luxo causou uma grande polêmica quando foi divulgado que ele teria 2 entradas assim distintas, uma para os ricos e outra para os pobres, de maneira que os pobres não transitariam no ambiente dos ricos e nem os ricos passariam pelo ambiente dos pobres e ambos não se encontrariam. E gerou-se muita polêmica, porque em pleno século XXI, uma coisa dessa natureza, enfim. E o que nós percebemos, irmãos, que ao longo da história, lamentavelmente, o que não faltou, e às vezes não faltam, são sentimentos de superioridade e também de complexidade. Lamentavelmente, do ano de 1948 ao ano de 1994, a África do Sul teve que conviver com um regime chamado apartheid, onde a minoria branca estabeleceu um limite, uma demarcação, uma fronteira muito nítida naquela nação. E somente com Nelson Mandela esse muro de separação foi destruído. Nós, lamentavelmente, nós sabemos que Adolf Hitler, por exemplo, achava que a raça alemã era superior a todas as demais do mundo e gerou-se um sentimento de xenofobia, de discriminação profunda, sobretudo para com judeus, para com pessoas de orientação sexual diferente da nossa, por entender que eles eram superiores, por entender que pessoas fracas, adoecidas, não mereciam viver. Milhares foram dizimados, milhares foram mortos. Quando nós pesquisamos, por exemplo, sobre o surgimento das favelas, descobre-se, meus irmãos, que com o fim da escravatura,
com a abolição da escravatura no final do século XIX? Para onde foram as pessoas pobres? Para onde foram aqueles que trabalhavam nos canaviais? Para onde foram aqueles que trabalhavam na roça? Porque agora eles não eram mais escravos. No entanto, eles não tinham para onde ir, eles não tinham o que fazer. Eles foram parar na capital federal, que era o Rio de Janeiro na época, se estabeleceram ali. No entanto, começou a haver investimentos na cidade, visando o melhoramento, visando uma supervalorização de determinadas áreas do Rio de Janeiro. E o que é que os pobres fizeram? Os aluguéis começaram a aumentar, o custo de vida começou a aumentar, e essas pessoas não tinham para onde ir, elas não tinham aonde morar, elas não tinham recursos para poder pagar aquilo que estava sendo aquilo que estava sendo exigido nas épocas, e elas então começaram a se aglomerar em determinadas regiões e construir os seus barracos. E hoje você olha para o Rio de Janeiro, assim como você olha para São Paulo, você vê o Morumbi e quase que dentro do Morumbi, favela. Você olha para o Rio de Janeiro, você vê lugares maravilhosos, metro quadrado valiosíssimo, e do lado, uma favela. E nós convivemos, irmãos, às vezes com essa separação, porque eu entendo que antes de ser um problema espiritual, nós convivemos com um problema que é social. Determinados bairros que se caracterizam por ser bairros de classe elevada, regiões extremamente ricas, e outras que são regiões extremamente desfavorecidas, pobres, com esgoto a céu aberto, com escolas de péssima qualidade, com um sistema de saúde totalmente deficiente e assim por diante. Mas a pergunta que eu e você precisamos fazer é que, diante dessa complexidade toda na qual nós estamos inseridos, como que deve se caracterizar a igreja de Jesus? Como que ela deve ser composta? E esse texto, meus irmãos, ajuda-nos a compreender um pouco acerca de como deve ser essa igreja. Eu já quero deixar claro aqui que eu não tenho nenhuma dificuldade com igrejas que se caracterizam por alcançar os mais ricos dos ricos. Não tem nenhum problema com isso. Louvo a Deus pela capacidade que Deus tem dado a algumas pessoas por conseguir chegar àqueles que eu talvez nunca chegaria na minha vida e nunca apertaria a mão sequer dos mais ricos dos ricos. Louvo a Deus por estes. Louvo a Deus por ministérios que têm conseguido chegar nesses, assim como ministérios que têm chegado no outro ponto, que é os mais pobres dos pobres. Pesquisas têm demonstrado que o Evangelho de Jesus, na sua maioria, na sua grande parte, ele está na classe mais ou menos mediana da sociedade. Não está entre os mais ricos dos ricos, não é fácil chegar entre eles, e nem nos mais pobres dos pobres. Nós estamos no filão aí do meio. E esse texto, então, meus irmãos, ele ajuda-nos a entender um pouco acerca disso, porque ao olhar para essa igreja de Antioquia, nós temos aqui esse arquétipo. Ou seja, nós temos aqui um modelo de uma igreja a quem Deus usa. Nós temos aqui representado nessa igreja um exemplo, um modelo a ser seguido de crentes, de composição da igreja do Senhor Jesus. E eu queria pensar com os irmãos acerca disso, acerca desta igreja a quem Deus usa, como que ela se caracteriza, como que ela se comporta, como que ela age, como que ela reage. E eu aprendo aqui, irmãos, algumas coisas preciosas para a minha vida e quero compartilhar com os irmãos. Entendo eu que uma igreja, ou o perfil da igreja a quem Deus usa, é aquela que vence a barreira racial. Uma igreja usada por Deus é uma igreja multirracial. É uma igreja que rompe com a barreira social. Por que eu digo isso? Porque a descrição que nós temos aqui é de que os membros dessa igreja, desses profetas e mestres, eles eram de regiões absolutamente diferentes. Barnabé era de onde? Natural de Chipre, Colossenses 4,36. Esse Simeão que aparece aqui, a Bíblia diz, Simeão, por sobrenome, o que está aí? Níger. Substitui o Níger, porque esse significado Níger é um significado latino que quer dizer negro. Então, Simeão, o negro, é essa a ideia. Simeão, o Níger, é Simeão, o negro, tá certo? O cara era
Alguns chegam a dizer que talvez por causa dos seus cabelos, mas não, aqui é por causa da cor da pele mesmo. Por causa da cor da pele mesmo. Simeão, o negro. Outro, Lúcio de Cirene. Sabe onde ficava Cirene? Cirene ficava no norte da África, capital da Líbia. Então, provavelmente esse Lúcio de Cirene aqui seja o mesmo que, conforme está lá em Marcos capítulo 15, verso 21, ele foi obrigado a carregar a cruz de Jesus. E é o mesmo pai de Alexandre e pai de Rufo, conforme Romanos 16, verso 13. E por último nós temos Saulo, que era de Tarso da Cilícia. Então o que você tem aqui é uma mistura muito legal. Não é? O que você tem aqui são pessoas de regiões diferentes, são pessoas com cor de peles diferentes, mas que estão dentro do mesmo ambiente, que estão frequentando a mesma igreja, que estão servindo a Deus na mesma igreja. Então uma igreja, sim, é uma igreja que é instrumento de Deus de transformação na vida da sociedade, porque é uma igreja que sabe conviver com as diferenças, sejam elas quais forem. E eu fico feliz demais, irmãos, porque o brasileiro talvez seja o povo mais diferenciado de qualquer outro povo do mundo. O brasileiro não tem uma cara, fala sério. Você vai para o japonês, é tudo meio parecido. Você vai para a África do Sul, meio misturado, né? Misturado. Mas você vai para a Itália, você vai para a Holanda, você vai para a Alemanha, você vai para a Coreia do Sul. Agora chega no Brasil. Que rosto temos nós? É uma misturada só. Somos muitos em um só. Né? Somos morenos, somos brancos, somos afrodescendentes, cabelo bom. Não vou falar cabelo ruim, né, irmãos? Não vou falar isso, né? Não existe esse negócio de cabelo ruim. Misericórdia, quem é que diz que existe esse negócio? Não existe esse negócio, meu irmão. Isso é coisa que coloca isso na cabeça da gente. Não existe, você tem que louvar a Deus por você ter cabelo, Zé. Tá certo? Cada cabelo meu que cai, às vezes quando eu vou tomar banho, é uma tristeza. Meu Deus, está caindo. Tem jeito. Então, uma igreja que vence a barreira racial. Uma segunda característica dessa igreja que Deus usa é uma igreja que vence a barreira social. A primeira é racial, pessoas oriundas de diversas localidades, pessoas com cores diferentes. Mas a segunda barreira, meus irmãos, ela é social. E onde está isso no texto? Por isso que eu não coloquei o Manaém no primeiro escalão. Porque esse Manaém que aparece aí, olha só, olha o nome do cara, Manaém, Colasso de Herodes. É um negócio meio estranho isso aí, não é? Mas Colasso de Herodes significa dizer que esse Manaém era irmão de criação do tetrarca Herodes. Esse Manaém era um cara sustância da sociedade. Esse Manaém era irmão de criação do cara mais poderoso que tinha naquela região. Ele era parente, ele era irmão de criação, eles amamentaram na mesma ama de leite. É essa a ideia. São pessoas que amamentaram na mesma mulher, criados pelo leite da mesma mulher. Então, a ideia que nós temos aqui é que não sabemos como que esse cara se converteu, como que o evangelho chegou nele, mas a descrição que temos aqui, que Lucas registra, é que esse Manaém, ele é irmão de criação do cara mais poderoso politicamente que tinha naqueles dias. E onde está esse homem? Ele está na igreja, ele está servindo ao Senhor Jesus. Irmãos, que coisa linda, ao olharmos para a igreja, e uma igreja que não tem dificuldade em conviver com aqueles que são, do ponto de vista humano, os mais importantes, com aqueles que, do ponto de vista humano, também não são. Como é bom nós olharmos para a igreja e ver que não há essas barreiras no meio da igreja, porque ricos e pobres frequentam o mesmo ambiente, irmãos. É assim que tem que ser a igreja. Não pode ter esse negócio, como diz Tiago. Então chegou o cara ali bonitão, né? E a gente já bate o olho, tem gente que já sabe, pelo terno já sabe. Esse terno deve ter custado uma nota, porque é marca tal. Lá no seminário nós tínhamos uns professores assim, que os caras gostavam de ostentar. E aí a gente ficava olhando para o cara, ficava somando.
bom, essa camisa tem umas camisas, né, que a gente sabe assim, que o negócio não é pouca coisa. Então a gente olhava, a gente começava a calcular assim, não é? Então essa camisa deve ter custado tantos reais, esse terno aí, rapaz, deve ter custado tantos conto, esse sapato deve ter custado uma nota, esse relógio, eu pensava, esse camarada deve estar aí vestido pelo menos com tantos R$1.000, e a gente ficava travando essas contas assim dentro de sala de aula. Olha para você ver, em vez de seminarista orando, estudando Bíblia, eu ficava olhando para o professor. Ficava olhando para o professor, fazendo conta, gente. Isso é um absurdo um negócio desse. Que carnalidade terrível. Mas esse Manaém aqui é um cara importante, meus irmãos. Lucas não informa como que esse homem da realeza foi alcançado pelo Evangelho, mas ele é irmão de criação do cara mais importante, e Lucas parece que faz questão de registrar que nós tínhamos na igreja do Senhor Jesus alguém da alta sociedade. Então, uma igreja que vence a barreira social. Uma terceira característica dessa igreja, meus irmãos, é uma igreja onde os crentes têm prazer em servir. O verso 2 nos diz: e servindo eles ao Senhor. Uma igreja cujo prazer está em servir o Senhor Jesus, em ser instrumento de Deus nas mãos do Senhor Jesus, em servir da melhor maneira possível. E a ideia aqui é de um serviço que era contínuo. Não era um serviço que acontecia vezes outra, não, mas era algo contínuo na vida daqueles irmãos. E é interessante notarmos que o Senhor Jesus, ele disse que ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O Senhor Jesus veio para servir, e aqueles que o seguem devem ter essa mesma característica, devem ter esse mesmo perfil, devem ter essa mesma qualidade, e esse serviço que aparece aqui é a mesma expressão que diz respeito àquilo que os sacerdotes realizavam. Só que agora, diferentemente do que acontecia na antiga aliança, onde os sacerdotes, eles ocupavam lugares assim de destaque no culto a Deus, mas uma vez que Cristo veio, nós não temos mais, irmãos, pessoas que ocupam uma posição de destaque no culto, porque agora todos os crentes são reinos e sacerdotes, todos os crentes são reinos e sacerdotes. Não existe uma classe, não existe uma hierarquia, não tem maior e menor. Todos são um em Cristo Jesus, e nós somos iguais diante de Deus em Cristo. Não há diferença. Todos têm acesso a Deus, todos podem interceder uns pelos outros, enfim. Mas nós temos aqui uma igreja cujos irmãos não queriam ser servidos, mas queriam servir. E lamentavelmente parece que os valores vão se invertendo e a gente vive num meio chamado negócio gospel. E esse negócio gospel tem gerado não seguidores de Jesus, mas tem gerado consumidores da fé. Onde o produto evangélico tem sido negociado. Paga-se, irmãos, verdadeiras fortunas para determinado show gospel. Triste um negócio desse. E a igreja patrocinando isso, e a igreja bancando isso. Mas nessa igreja os irmãos não tinham prazer em ser servidos. Os irmãos tinham prazer em servir. Uma igreja que Deus usa é uma igreja onde os irmãos têm prazer em servir no reino de Deus. Uma quarta característica dessa igreja que Deus usa é que ela é uma igreja sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Porque olha só, irmãos, servindo eles ao Senhor e jejuando e orando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Aqui nós percebemos, irmãos, uma igreja que está em plena comunhão com Deus, uma igreja que ora, uma igreja que jejua, uma igreja que cultua a Deus, e esses procedimentos aqui de oração e jejum, eles estão acontecendo no ambiente de culto, no ambiente de liturgia, no ambiente de serviço a Deus, e de repente, provavelmente o Espírito Santo pega um daqueles profetas e diz: separai-me Barnabé e a Saulo. Uma igreja usada por Deus, irmãos, é uma igreja que tem sensibilidade no que diz respeito à voz do Espírito Santo. O Espírito Santo fala através da palavra, e o que é que nós fazemos? Obedecemos. O Espírito Santo diz através da palavra, porque a palavra de Deus, ela é a espada do Espírito.
Então o Espírito Santo hoje, via de regra, ele fala através da palavra. É Deus falando através da Escritura. Porque a Escritura é a espada do Espírito. Então, nós vemos aqui que o Espírito Santo tem urgência na missão. Porque ele diz: separai-me agora a Barnabé e a Saulo. E é interessante notar que o chamado aqui, irmãos, ele pode ser claro. Mas o trabalho e o país não é. Só fala acerca do trabalho, mas não diz para onde eles iriam, não fala acerca do que aconteceria, só diz: separai-me agora Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. É mais ou menos parecido com o que aconteceu com Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que te mostrarei. Então o cara saiu. O negócio não estava muito claro, né? Ele simplesmente saiu. Então, uma igreja que Deus usa, ela é sensível à voz do Espírito Santo. Quando nós lemos textos na palavra de Deus que falam acerca daquilo que eu e você precisamos fazer, devemos fazer, a gente não fica questionando se aquilo é de Deus ou não. O Espírito Santo nos diz através da palavra de Deus, e o que a gente faz? Nós obedecemos. A vontade de Deus é a nossa santificação. Então o que nós precisamos fazer? Nos santificar. A vontade de Deus é que filhos honrem aos seus pais. Então o que os filhos devem fazer? Honrar os seus pais. A vontade de Deus é que maridos amem as suas esposas, que as esposas sejam submissas aos seus maridos. A vontade de Deus é que nós amemos uns aos outros, que nós perdoemos uns aos outros, que nós choremos com os que choram, que nós nos alegremos com os que se alegram. Então o que nós fazemos diante de tudo isso que o Espírito Santo de Deus tem dito? Nós obedecemos. Uma igreja sensível à voz do Espírito Santo. Mas eu termino dizendo, irmãos, que uma igreja que Deus usa, ela é também uma igreja caracterizada por irmãos que dependem uns dos outros. De irmãos que dependem uns dos outros. Olha o que é que diz aqui o verso de número 3. Verso 2. Então, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Irmãos, eu fico pensando o que seria de Paulo se não fosse Barnabé. Porque quando Saulo se converte, quem é que defendeu Saulo? Barnabé. Quando Saulo estava em Tarso, na Cilícia, quem é que foi atrás de Saulo? Barnabé. Barnabé chamou Saulo para perto de si, caminhou com esse rapaz, caminhou com esse homem, discipulou esse homem, foi instrumento de Deus na vida dele. Barnabé foi fundamental na vida de Saulo. E aí, quando nós olhamos para a história, você vai perceber que a história nunca foi feita de líderes solitários. Sempre teve um Moisés, mas teve um Josué com ele. Tinha um Davi, mas tinha o seu amigo Jonatas. Tinha um Elias, mas teve um Eliseu. E talvez, irmãos, seja por isso que Jesus mandou os seus discípulos de quanto? 2 em 2. Dependência. Precisamos uns dos outros. Necessitamos uns dos outros. Precisamos de irmãos que se coloquem ao nosso lado, caminhem conosco, nos orientando-nos, ajudando-nos, repreendendo-nos, exortando-nos, sendo bênção nas nossas vidas. Necessitamos disso, irmãos. Eu agradeço a Deus por homens que Deus levantou no começo da minha conversão, homens de cabeça branca, que me chamaram para o lado deles e dizem: Ginaldo, vamos caminhar aqui, é assim que você tem que ser, é assim que as coisas devem acontecer, isso você faz, isso você nunca faça na sua vida, meu filho. Lições das quais eu nunca me esqueci. E às vezes nós achamos que somos bons demais, que somos capazes demais, que somos autossuficientes. Não somos não, irmãos. Nós precisamos de pessoas. Por isso que os mandamentos recíprocos, eles aparecem em diversos lugares na palavra de Deus. Então a igreja que Deus usa, à luz desse texto, ela é composta assim. Ela vence essas barreiras sociais, elas vencem essas barreiras raciais. É uma igreja sensível à voz do Espírito Santo. É uma igreja onde os crentes têm prazer em servir. E é uma igreja também onde os crentes são dependentes uns dos outros. Dependentes uns dos outros. Essa igreja
que Deus usou, porque Antioquia se tornou um lugar importante, uma igreja importante, com uma liderança extremamente eficaz e abençoadora. Essa é a igreja que Deus quer usar. E essa é a igreja que Deus usa. E aqui, meus irmãos, algumas aplicações para que eu e você vá para casa matutando e pensando. A primeira coisa que eu aprendo aqui é que no reino de Deus, às vezes, os valores podem ser invertidos. No reino de Deus, os valores são invertidos. Os últimos podem ser os primeiros e os primeiros podem ser os últimos. Se você perceber, Saulo, ele aparece em que lugar da lista? Em último lugar. Ele vem falando. Quem eram os membros dessa igreja? Barnabé, talvez seria o mais velho ou o mais experiente, Simeão, que era o negro, Lúcio de Cirene, Manaém, Colácio de Herodes e Tetrarca, e Saulo. Saulo é o último que aparece na lista. Mas eu penso que não é de propósito, porque depois o próprio Espírito Santo, ele diz que Barnabé era o líder daquela comissão, porque ele diz, separai-me Barnabé e Saulo. Então Saulo depois também, ele era, não que fosse de menor importância, mas o líder era Barnabé. E aqui ele aparece em último lugar nessa lista, mas meus irmãos, notem como que as coisas são interessantes. Porque Saulo, embora apareça aqui como um coadjuvante, Paulo vai se transformar no maior líder da igreja de todos os tempos. É um homem que na igreja ele estava como o último da lista, mas se tornou no maior pregador, no maior evangelista, no maior plantador de igreja. No reino de Deus, os últimos podem vir a ser os primeiros, e os primeiros podem vir a ser os últimos. Pessoas que a gente olhava e dizia, rapaz, esse cara vai ter um futuro maravilhoso, vai ser um pastor nota 10, e de repente, irmãos, não chega a lugar nenhum. Irmãos que a gente olhava e dizia, puxa vida, isso aqui não tem futuro como crente, como servo de Deus, e de repente, irmãos, se transforma em grandes bênçãos na igreja do Senhor Jesus. Porque Deus não vê como vê o homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. Então, por isso que no reino de Deus esses valores às vezes são invertidos. Os últimos podem vir a ser os primeiros. Segunda coisa que eu aprendo aqui é a importância do discipulado bíblico. Porque, irmãos, conforme nós falamos, o que seria de Paulo se não fosse esse homem de Deus chamado Barnabé? Talvez seja por isso que Paulo ele dá tantas orientações acerca daquilo que nós devemos fazer em relação aos nossos irmãos. Ele pede para que as irmãs mais velhas, elas orientem as irmãs mais novas a serem boas donas de casa, excelentes esposas, mulheres dedicadas à sua família, as mais velhas orientando as mais novas. De igual modo, nós poderíamos dizer isso acerca dos mais velhos, os irmãos mais velhos orientando os mais jovens, como que isso é fundamental para a nossa sociedade, na formação de caráter dos nossos meninos, das nossas crianças, dos nossos jovens e dos nossos adolescentes. Porque Barnabé foi um grande instrumento de Deus para abençoar, para orientar, para discipular esse grande líder que se transformou depois o apóstolo Paulo. Discipulado bíblico, como que nós precisamos, meus irmãos, de nos aproximar mais uns dos outros a fim de sermos instrumentos de Deus para abençoar os nossos irmãos. Precisamos disso. Precisamos ser uma igreja discipuladora, precisamos ser igreja onde os irmãos se ajudam mutuamente. Uma terceira coisa que eu aprendo aqui é de que o evangelho da graça não faz acepção de pessoas. O rico não é tratado com desprezo em detrimento do pobre, nem o pobre é tratado com desprezo em detrimento do rico. Porque nós entendemos que Cristo Jesus, quando morreu na cruz, Ele não morreu para salvar uma elite, Ele morreu para salvar um povo composto de todas as tribos, povos, línguas e nação, gente de tudo quanto é lugar desse planeta, pobres e ricos, afrodescendentes, brancos, mulatos, pardos, não importa, Jesus morreu para salvar pessoas oriundas de tudo quanto é lugar, de tudo quanto é cor, de tudo quanto é classe social, louvado seja Deus. Então essas barreiras quem cria somos nós, porque o Espírito Santo não quer que isso aconteça.
Porque quando a cruz de Jesus está no centro da igreja, não há barreiras, porque o sangue de Jesus quebrou todas elas. Então o pobre não despreza o rico, e o rico não é desprezado pelo pobre. Então, indiferente, meus irmãos, da cor dos nossos olhos ou do cabelo, o que importa é o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Então o evangelho da graça não faz acepção de pessoas. Não faz. E outra coisa, para terminar, é que crentes são chamados do mundo e separados para servir o Senhor Jesus no mundo. Não fomos chamados para contemplar, somos chamados para trabalhar, somos chamados para servir, somos chamados para ser instrumentos de Deus, somos chamados para ser servos de Deus, somos chamados para fazer parte dos trabalhadores de Deus. A seara é grande, os trabalhadores são poucos, então nós somos chamados por Deus do mundo para servi-lo no mundo. No mundo. Então a igreja, esse ambiente se torna nesse lugar onde nós somos orientados, onde nós somos instruídos, e as instruções que recebemos aqui devem fazer diferença quando nós saímos daqui. Porque a verdadeira santidade é aquela que nós vivemos do lado de fora da igreja e não da porta de dentro da igreja. Chamados para servir. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Que o Senhor Jesus tenha misericórdia da minha vida e da sua vida, e que a igreja presbiteriana de Osasco seja uma igreja serva, uma igreja que serve, uma igreja que Deus usa para a glória de Deus. Amém.